assim, na voz de Elias e Moisés, a voz do passado apontando para Jesus. E em relação à segunda voz, o que foi que ela disse? Aqui foi a voz da insensatez, a voz de Pedro, que se ficasse calado não fazia nenhuma diferença. Pedro disse a Jesus, depois que ele ouviu Moisés, Elias falar aquelas maravilhas, imediatamente Pedro tomou uma decisão. Não consultou ninguém, o grupo, nem Jesus, foi logo tomando uma decisão e passou para Jesus. E disse, Jesus, como é bom estarmos aqui. Se o Senhor quiser, eu armarei 3 barracas neste lugar. Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. É interessante que Pedro não pensou nem nele, nem nos amigos, né? Queria construir 3 barracas para os outros. Nisso aí ele foi altruísta, né? Mas ele sentiu-se tão bem que ele queria eternizar aquele grande momento. Ele não queria mais descer do monte, queria fazer morada por um bom tempo, e para isso Pedro queria ir atrás das folhas e varas nas matas que tinha ao redor para armar as barracas. Queria fazer um acampamento e desfrutar da presença de Jesus e daqueles 2 visitantes. Mateus, que nós lemos aqui, ele não entra muito nos detalhes da voz de Pedro, mas Lucas complementa na mesma passagem paralela com a seguinte frase, que Pedro disse aquilo, não sabendo o que estava dizendo. E Marcos é mais irônico ainda, no livro de Marcos, é dito que Pedro estava fazendo aquela sugestão das barracas, porque eles estavam aterrados. Essa palavra aí, aterrados, dá a ideia de que eles estavam presos à terra e não podiam entender a importância do momento daquela visão. É interessante que aqui nós temos o prazer como um empecilho à obra do Senhor. Domingo passado nós pregamos aqui sobre as 3 vozes de Jesus falando sobre Pai seja convosco. E na primeira voz, quando Jesus chegou, eles estavam presos entre 4 paredes com medo dos judeus. E por causa disso eles estavam sem dar continuidade à obra missionária. O medo é paralisante, mas não somente o medo também impede a marcha. Também o prazer, o desfrutar do momento do deleite. Tanto o medo tornou-se um impedimento, quanto também o prazer. Ambos podem se tornar um perigo para os cristãos. Jesus, ele estava muito além daquele momento, estava além da gravidade. Os discípulos estavam aterrados, presos à terra. Por isso não conseguiam transcender e por isso eles estavam querendo armar as tendas. Essa foi a segunda voz, a voz de Pedro, a voz da insensatez. Mas não somente Moisés, Elias e Pedro falaram, também teve uma terceira voz que se apresentou, que foi justamente interrompendo a voz de Pedro, cortando Pedro. Pedro não tinha nem terminado de falar, Deus interveio com a sua majestosa voz, a voz da autoridade. Enquanto Pedro estava falando, diz a Bíblia, uma nuvem brilhante os cobriu e dela veio uma voz que disse, este é o meu filho amado, meu filho querido, que me dá muita alegria, escutem o que ele tem a dizer. Então, Deus, apontando para Jesus, acreditando a Jesus a paternidade e ordenando que todas as vozes pudessem se calar para ouvir o que ele tinha a dizer. É muito interessante e significativo, irmãos, ouvir Jesus. Muitas vozes estão por aí prometendo tantas coisas, soluções para os problemas da humanidade. Muitas vozes estão se arvorando como a voz do poder, a última palavra. Muitas vozes estão fazendo a cabeça
de muitas pessoas por aí. Mas aqui a Bíblia diz que Deus disse: parem e escute o que ele tem a falar. Se o mundo parasse para ouvir o que Deus falou, teríamos um mundo diferente. O pior é quando a igreja não dá atenção ao que Deus diz e passa a ouvir as vozes dos homens, dos poderosos. E aí, muitas vezes, Deus interrompe e cala a nossa voz e dá voz a Jesus. Então essa voz foi ouvida e nós temos a quarta e última voz falando. Depois da palavra de Deus dando voz a Jesus, nós temos agora a voz de Jesus, a voz da credibilidade. Quando os discípulos ouviram a voz, ficaram com tanto medo, a voz de Deus, que se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Interessante como os discípulos eram medrosos, né? Para tudo eles tinham medo, né? Não eram muito parecidos com a gente, eram humanos. Mas aí nós temos a voz de Jesus em meio àquele medo. Assim como ele chegou naquele quarto, fechado entre quatro paredes, com medo dos judeus, e Jesus disse: paz seja convosco. Também aqui, prostrados, eles não estavam prostrados para orar não, hein, gente? Eles caíram de joelho, de medo, os joelhos não aguentaram. Eles estavam como avestruzes, escondendo o rosto no chão. E em meio a esse deslumbramento da ocasião, eles ficaram prostrados e apavorados. E Jesus fez 2 gestos, tocou neles e acalmou com sua voz, dizendo: não tenham medo, levantem-se. Esses 2 gestos de Jesus são característicos do bom pastor, lá no Salmo 23, que guia as ovelhas, né, para as águas de descanso. O teu cajado e a tua voz me consolam, diz o Salmo 23. Então Jesus fez isso, tocou neles, como um pastor conduzindo as suas ovelhas, e falou, a voz que a ovelha conhece: não tenham medo e levantem-se. Diz o texto que após essa voz, todas as outras cessaram. Versículo 8 diz: então eles olharam em volta e não viram ninguém, a não ser Jesus. Moisés e Elias cumpriram o seu papel e se foram, a visão acabou. Até o próprio Deus calou, pois sua voz foi dada ao Filho. E ali Deus deixou apenas Jesus. Nada mais estava lá, somente Jesus e eles. Não viram mais ninguém a não ser Jesus. E aí nós retornamos que muitas vezes, muitas vozes no passado, vozes relevantes para a história, passaram e hoje não falam mais. Ficaram nos museus da história. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é viva, ela foi ontem, hoje e o será para sempre. E a voz de Jesus, ela continua falando nos nossos dias. A voz de Jesus continua transformando muitas pessoas. É verdade que muitos estão falando em nome de Jesus, porém, não é a palavra de Deus que está sendo pregada. Muitos estão enriquecendo com Jesus. Jesus dá muito dinheiro. Muitos livros são escritos. Muitas mensagens são pregadas. Muitas teses. Muitas igrejas são criadas no nome de Jesus. Mas elas não estão reproduzindo a palavra de Jesus. Porque elas não estão libertando as pessoas. Elas estão, pelo contrário, transformando pessoas em alienados. Mas Jesus é a única revelação de Deus. Nada, nem ninguém pode falar aos homens em relação à salvação, se não for Jesus. Como igreja peregrina no mundo, temos que ter muito cuidado para não querer armar tendas em cima das montanhas, lugar da presença de Deus. Como igreja peregrina,
Temos que ter cuidado para não ficar falando o que não deve, como Pedro, a voz da insensatez. Como igreja peregrina, temos que ter cuidado para estar no mundo, sem ficar aterrado no mundo, sem vislumbrar as utopias do reino, esquecendo que no pé do monte, a vida lá fora palpita e necessita da missão. É lá fora que se travam as verdadeiras batalhas entre o reino de Deus e o reino das trevas. Para concluir, eu quero ler um pequeno texto de uma carta que foi escrita em outubro de 1969. Uma carta que foi uma resposta para hoje um doutor em teologia chamado Rogério Inácio de Almeida Cunha, que é licenciado em letras, filosofia e doutor em teologia, e atualmente é um dos assessores do CEBI, que é Centro de Estudos Bíblicos. E ele escreveu uma carta para o pedagogo Paulo Freire. E a resposta de Paulo Freire, ele estava falando sobre a formação dos sacerdotes no seminário. E aí o Paulo Freire, ele responde, sem ser teólogo, ele responde dizendo: concordo com você em suas observações em torno da alienação imensa, profundíssima, a que os sacerdotes são sujeitos durante os anos de sua formação, talvez fosse melhor dizer, de sua deformação no seminário. Já é tempo realmente de mudar. E aí ele continua dizendo: se nada faço no mundo, se não esperar pelo que há mais além do mundo, que é puro, justo e bom, dessa forma compactuo com a injustiça, com o desamor, com a exploração dos homens no mundo e nego o próprio ato de amor com que Deus absoluto se limita a si mesmo, e somente Ele, Deus, se poderia limitar a si próprio, ao ter nos homens, embora finitos, inconclusos, inacabados, seres de decisão, copartícipe de sua obra criadora. E ele termina dizendo: não posso aceitar nenhum imobilismo que destrói o profundo sentido utópico e profético da mensagem cristã. Mensagem que nos cela como seres viáticos, opostos que devemos ser à estabilidade, à parada. A parada que Cristo denunciou quando, depois de um descanso com seus apóstolos, no lugar gostoso e manso, um deles, que foi o Pedro, mais ou menos lhe disse para Jesus: por que partir, mestre, se aqui estamos tão bem convosco em paz? E ele, Jesus, disse: havemos de partir, de marchar, de falar aos homens, que foi justamente uma menção ao Monte da Transfiguração. Irmãos, muitas vozes ainda falam hoje. A igreja, a Bíblia diz que a igreja escute o que o Espírito diz a ela. Vozes estão falando, vozes humanas, vozes de líderes, vozes seculares, muitas vozes religiosas por aí falam. Mas o que eu quero chamar a atenção para hoje é que aquilo que Deus falou para Jesus, para os discípulos: calem-se todas as outras vozes, escutem o que Ele tem a dizer. E é isso que a igreja tem que fazer, parar para escutar o que Jesus está dizendo. E Ele fala hoje ainda para a sua igreja. Que Deus abençoe e que nós possamos ouvir a palavra dEle. Amém.